É isso aí, pessoal. Primeiramente, boa tarde a todos que estão passando por esse momento difícil, complicado, mas sei lá, faz parte da vida, né? E a gente vai ter que, nós vamos ter que passar, não tem outra solução. Então é duro, mas é necessário. O pessoal tá entrando e quando são uns minutinhos a gente já começa a bater um papo. Vamos bater um papo, nada de coisa muito pesada não, porque de pesado já está a vida esses dias, né? Então eu tenho feito, eu ainda não consegui pegar ainda num ritmo de produção, de trabalho. É engraçado, né? Porque a gente às vezes fica. Você acha que vai ficar em casa, embora que eu fico muito tempo em casa, mas aí quando você tem uma situação dessa, assim, as coisas meio que bloqueiam um pouco e eu acabei ficando sem alguns tipos de materiais, então tá tudo fechado, então eu tô tendo que me virar. Tô tendo que me virar esses dias e fazendo essas coisas, escrevendo as coisas, fazendo os projetos. Eu acho que precisa, precisa a gente precisa pensar também no futuro, né? Então aproveitar esse tempo que não tá dando para fazer coisas fora, e sei lá, se preparar para quando passar essa tempestade a gente tá com algumas coisas estruturadas. Então eu tô fazendo muito isso, comecei a fazer um portfólio de projetos mas projetos que eu não fiz ainda. Que eu tenho muita coisa que eu vou pensando e às vezes vou anotando, algumas eu estruturo um pouco melhor, mas isso acaba ficando meio solto, né? Então tô nesses dias agora, essa semana comecei a fazer uma espécie de um portfólio que eu estou juntando isso, criando arte, maquetes virtuais assim, que aí eu quero juntar isso de alguma forma para ter isso mais visível, não tão solto, né? E tá ficando legal, tá sendo gostoso de fazer e acho que quando as coisas voltarem ao normal tem um material melhor, mais fácil de trabalhar e pensar no futuro. Eu acho que a gente vai passar por um. Aí não é pessimismo, acho que a gente vai passar por um momento meio difícil, né? É, um momento meio difícil principalmente para quem trabalha com cultura, né? Então até acho que cultura a gente vai sofrer bastante por causa disso, né? A gente que trabalha com arte, trabalha com, aliás, todo tipo de cultura vai sofrer um pouco. Mas a gente vai sobreviver. Acho que a arte sobrevive e nós sobreviveremos também. A gente estava com o Cupi Arte agora, um projeto grande, um daqueles sonhos que a gente queria fazer há muito tempo e estava dando certo, que era conectar Valinhos a Vinhedo, que é uma cidade que fica aqui perto, aqui ao lado bem aqui ao lado, e as cidades são bem próximas em alguns aspectos geograficamente, mas culturalmente não, né? E a gente tinha pensado um projeto chamado Conexões, onde a gente ia trocar os artistas de lá, fazer os artistas de lá para cá e os artistas daqui para lá, isso simultâneo, propor
por um intercâmbio, assim, uma coisa que nunca foi feita. Então estava tudo pronto, a gente tinha espaços alugados, espaços, no caso de lá o espaço público, aqui em Valinhos tem um espaço alugado, painéis montados, estava tudo pronto, já era pra gente abrir agora na próxima terça-feira. E aí aconteceu isso, então tá tudo parado, a gente não sabe ainda quando vão poder retomar isso, né? E de que forma. Mas a gente tá pensando em alguns outros projetos e esse tá como muitos, não é só com a gente, então como muitos estão na mesma situação, né? Então nós pegamos o catálogo, nós fizemos um catálogo dessa exposição, o catálogo ficou lindíssimo, tá pronto, tá na mão. E aí tá nessa, né? Então gostaria de agradecer os artistas que toparam participar do projeto e nós vamos fazer isso de alguma forma. Então é isso aí. Para quem não me conhece, eu sou paranaense. Eu nasci numa cidade chamada Umuarama, de onde eu saí bem pequeno, tinha uns 4 anos, e a gente acabou indo para o Mato Grosso do Sul, ali na região de Ponta Porã, que é uma região uma cidade bem na fronteira ali com o Paraguai. E lá eu vivi lá até 1991, quando eu vim para Valinhos, né? Então meu pai trabalhava numa madeireira, ele trabalhava lá já no Paraná, ele trabalhava numa madeireira, que depois foi para lá e nós fomos juntos. E meu pai trabalhou nesse ramo até vir para cá, para Valinhos, né? E aí só fazer um parênteses aqui, essa coisa da exploração de madeira. Então eu cresci nesse mundo assim de serrarias, assim. Então isso não estamos falando da década de 80 até basicamente da década de 80, né? E então essa consciência ecológica, essa preocupação com a natureza é uma coisa bem mais recente, né? Naquela época as pessoas se preocupavam com a sobrevivência, né? E isso é uma coisa que eu acho que você tem que pensar, que botar isso na balança quando você está aqui e você fala para alguém lá na Amazônia que você não pode cortar uma árvore, não pode, sabe, explorar isso porque isso não é bom. Não é bom, mas a gente precisa pensar em outras formas de substituir isso, né? Porque tem tem muita gente que vive disso, né? Então a minha infância foi meio nesse mundo assim de madeireiras, serrarias, enfim. Aí em 1991 eu venho para meu pai. Se cansa disso, ele tinha 3 irmãos aqui, morava aqui em Valinhos e acabamos vindo para Valinhos. Eles vieram no começo de 91, eu vim fiquei mais alguns meses lá, eu estava estudando e fiquei lá. Eu comecei a desenhar eu tinha uns 16 anos mais ou menos, e eu tive uma sorte de ter um professor de geografia, chama José Manuel Richard Quintas. Faz tempo que eu não falo com ele, mas ele mora ainda lá. E ele desenhava muito bem, sabe, aqueles desenhos realistas. E ele levava os desenhos na escola, era um professor de geografia. E eu ficava encantado com aquilo. Por causa daquilo, eu comecei a desenhar. E aí depois eu já não estava naquela escola mais, mas eu levava os desenhos para ele, para mostrar para ele. Pra ele falar o que achava, assim. Então meu mundo da arte ele começa aí. Na verdade, meu interesse por arte, por desenho começou um pouco antes, que era criança. Minha mãe comprava revistas em quadrinhos
e lia para mim. Então eu lembro disso, da minha mãe lendo para mim e mostrando os desenhos, né? Mas essa consciência de arte, de se pensar em arte como uma profissão é muito mais recente, muito mais vem muito depois, né? Já morando aqui, eu cheguei aqui em Valinhos no início de 91 e aí eu venho logo depois, no mês seguinte, no início de 91, não, em dezembro de 91 e logo depois, em janeiro, é, teve a festa do Figo, assim, é uma festa que acontece muito na cidade aqui e todo ano, todo janeiro acontece. Então, pra mim era uma novidade aquilo pra mim era um troço novo, né? E eu lembro que eu fui lá e aí na abertura da festa e eu chego lá e encontro uma exposição de arte. Tinha uma exposição de arte montada lá. Todo ano eles montavam uma exposição de arte naquela época. E eu fiquei encantado com aquilo. Nunca tinha entrado numa exposição, nunca tinha visto uma exposição de arte na minha vida. Isso eu tinha 18 anos. E eu entro eu ficava encantado. Eu voltava lá durante a festa dura acho que 3 finais de semana. Eu ia lá 2 vezes por dia para ver a exposição. Então eu lembro de trabalho do Noboro, que é um artista da cidade aqui, o Marcos Guimarães. Marcos Guimarães tinha um trabalho que chamava Fuga de Versalhes. Eu até lembro até hoje assim, desse quadro dele. E vários outros artistas que depois acabaram se tornando meus amigos. Então foi meu primeiro contato realmente com arte, com exposição. Alguns meses depois tem aquela história do MAC, né? Que eu olho no jornal e falamos tinha uma reportagem sobre uma exposição de um artista chamado Gilmar Bartolo, e eu vou lá, pego sábado, um sábado de manhã, pego o ônibus e vou até lá, que o MAC é o Museu de Arte Contemporânea de Campinas. E chego, era uma exposição de arte contemporânea e aquilo me impactou de uma forma que eu saí de lá decidido que eu ia ser artista contemporâneo. Então aquilo deu um baque na minha vida, um baque positivo na minha vida. Então achei incrível aquilo e não entendi nada, mas aqui decidi que é aquilo que eu ia fazer. E aí eu começo a pintar. Essa semana eu comecei a postar uns stories, alguns trabalhos antigos daquela época, de 93, né? E eu começo a pintar por conta própria, e eu queria fazer trabalhos abstratos, não sabia muito bem o que era aquilo, mas eu sabia que era aquilo que eu queria fazer e vou tateando, vou fazendo, até que em 95 eu fui eu levei umas fotos de uns quadros meus na época, isso foi em 94 mais ou menos. E umas fotos, eu lembro que eram umas fotos mal tiradas, assim, tirava com flash, tinha um negócio horroroso, assim, era um trabalho mais ou menos. E aí eu fui aqui na época era a Casa da Cultura de Valinhos, né? E eu chego lá, mostro pra uma pessoa que tava lá, e a pessoa meio que se livrar de mim, fala, a gente não tem nada, tá fazendo nada aqui não, então. Mas aqui tem um museu aqui, chama João do Monte, eles fazem as exposições lá. Aí eu falei, tá bom. Aí fui pra casa, e depois passou um tempo, eu fui lá um dia, tomei coragem e fui lá. E aí encontrei a Jacinta do Monte, que era filha do João do Monte, que é filha do João do Monte, que criou o museu, né? E aí mostrei pra ela, falou assim, não, vamos fazer uma exposição sua aqui, vamos fazer uma exposição. E marcou daí, para alguns meses, né? Então em agosto de 95 eu fiz uma individual lá, sabe? Trabalhei durante alguns meses produzindo. Aí eu já tinha encontrado sabe, uma linha do meu trabalho, já tinha encontrado alguma coisa e fiz a exposição. Então foi minha primeira exposição, foi nesse local, um local que eu tenho um carinho enorme por ele.
E em 96 teve o Panorama de Artes Visuais de Valinhos, o primeiro panorama. Antes disso teve algumas exposições grandes que foi organizado pelo Paco de Ribes, umas exposições grandes e com chamava Arte do Momento, teve uma Bienal chamava Bienal Paulista e que veio artistas de fora, artistas importantes, tipo Tomi Otaki, Fukushima, Ademir Martins, vieram tudo aqui em Valinhos, né? E eu ia lá, nossa, eu perdi a conta de quantas vezes eu ia ver aquela exposição, ver e rever, né? Mas até então não conhecia ninguém, não conhecia de artista ninguém. Aí em 96 teve o Panorama, e aí que eu encontrei, que eu fui, sabe, tomar contato com os artistas da cidade. Então, eu fui encontrar o Jerzy Macari, o próprio Marcos Guimarães, eu conheci naquela época, De Faria, Paco de Ribes, Ana Massara, que acabaram se tornando meus amigos. Então eu conheci esse povo nessa época, né? E aí eu não lembro se eu tava, o que eu tava fazendo nessa época, eu sei que eu tinha tempo, porque eu ia marcou um dia de eu entregar os trabalhos no local lá, e eu cheguei lá, entreguei meus quadros, 3 quadros, e aí fiquei lá, como se diz, na roça, sapeando lá. É, fiquei lá sapeando, fiquei lá. Até que eu tomei coragem, falei para Ana Massara, que trabalhava na Secretaria de Cultura naquela época, se eu podia ajudar em alguma coisa, né? Eu podia ajudar em alguma coisa, que eu queria me envolver com aquilo. Aí ela fala assim, nossa, sério que você quer ajudar? Ah, que bom, vamos, ajuda sim. Gente, aquilo foi um presente para mim, porque eu comecei a receber quadro, daqui a pouco eu já estava dando palpite já em algumas coisas. E eu acho que meu lado, esse lado de como produtor, curador, essa coisa de gostar sabe, de fazer a coisa, não só de fazer o meu trabalho, mas de fazer as coisas acontecer, acho que nasceu ali, naquela exposição. No ano seguinte eu me envolvi de novo com a produção desse evento, e aprendi muita coisa, como montar uma exposição, como selecionar trabalhos. Então eu lembro que tinha uma senhora que levou 3 quadros lá, 3 quadros para expor. Era uma paisagem de neve, não, era um fundo do mar, uma paisagem de neve e uma mata pegando fogo, né? Como se junta tudo isso, né? A gente teve que, eu não lembro qual sobreviveu, qual dos 3 sobreviveu, mas a exposição, eu lembro a gente cortou alguma coisa, um desses 2, porque não dava, as coisas não batia. Então eu aprendi, inclusive até pro meu trabalho, como escolher um trabalho para uma exposição, né? Porque as pessoas às vezes vai só pela quantidade, mas não pela coerência, né? E aí eu continuo produzindo, eu produzia, pintava bastante naquela época. E até que chegou, era uma série que eu gostava muito, aliás, eu gosto muito até hoje, chamava Psicoenigmas, uma série longa que eu trabalhei, nos trabalhos abstratos. Até que chega em 99, eu tento largar daquilo, tento sair um pouco daquilo e tentar uma outra coisa nova, e aí dou com os burros na água, porque entrei numa onda meio New Age, umas coisas, uns quadros com as esferas flutuando, umas coisas assim. Infelizmente não sobrou muita coisa dessa época. E aí eu vou me reencontrar alguns anos depois, que eu me reencontro e aí começo, acho um caminho de novo. E é onde eu cheguei até aqui. Em 90 e... não, 2000, eu fui trabalhar numa fábrica
arrumei um emprego numa fábrica, e onde eu trabalhei 6 anos, e lá eu pintei muito quadro acadêmico, assim, sabe? O pessoal soube que eu pintava e começaram a encomendar quadros, mas eram quadros acadêmicos, eu queria pintar abstrato, mas pagavam bem, eu fui pintando, né? Mas foi bom, acho que tecnicamente eu aprendi muita coisa, tecnicamente, e até que em 2005 eu falei não era mais aquilo que eu queria fazer, e fui fazer outras coisas, e saí de lá, pedi demissão e falei, vou viver de arte, né? E aí eu tô até hoje nessa luta de viver de arte. Eu vivo de arte de uma série de não só vendendo quadros ou objetos que eu produzo, mas para mim viver de arte vai mais além disso. A produção para mim é viver de arte também. E eu gosto, é uma coisa que eu gosto, realmente eu gosto muito de fazer. Realmente eu gosto muito de fazer. Eu trabalhei depois que eu saí dessa empresa com o Filiage, que é um artista amigo meu. Trabalhei alguns anos com ele. Ele pinta até hoje, né? Ele trabalha muito com murais, e a gente fazia murais para empresas, e trabalhou alguns anos, bastante tempo, acho que sei lá, uns 7 anos com isso. E, passamos perrengues, alguns perrengues daqueles de trabalhar em lugar alto, trabalhar em, sabe, lugar quente, com sol no cangote. Mas eu tenho um carinho por esse tempo, assim. Acho que eu aprendi muito também, aprendi muito com ele, e acho que Em 2012, eu faço meu primeiro, através de um amigo chamado Fabrício Bizarri. Ele me chama para, se eu não queria fazer um projeto para PROAC. Eu nem sabia o que era PROAC, enfim. E acabou saindo desse encontro um projeto chamado Pontos de Cor, que nós fizemos, na verdade foi em 2011, mas o projeto foi feito em 2012, nós fizemos uma era um projeto onde a gente fazia oficinas de mosaico, para uma série de pessoas, desde crianças até senhoras e senhores, e onde a pessoa fazia um número da própria casa de mosaico, assim. Então tinha essa relação afetiva de identidade. Então a pessoa ia lá, recebia uma plaquinha, e tinha alguns professores, e aí ele criava o próprio número. Então a gente tinha gente desde um bairro super humilde até gente do condomínio mais caro da cidade. Então era bem democrático, de uma certa forma, que criava essa ideia de a casa podia ser muito diferente, mas a placa era a mesma, assim. Então é um projeto que eu gostei bastante. Em 2013, nós fizemos o projeto do Haroldo Pazinato, que é um fotógrafo lendário aqui de Valinhos, e o neto dele, o Marcel, queria fazer não só uma homenagem, mas alguma coisa com a obra do pai dele, né? E o projeto, os 60 anos de imagens de Haroldo Pazinato. Nós fizemos uma exposição itinerante, e lançamos um livro, né? Que é bem, que eu tenho também me sinto honrado de ter participado
desse projeto, porque é um projeto histórico para Valinhos, né? Então mostrava a cidade de Valinhos desde a década de 40 até 90 e poucos, é, através da obra dele. Então era muito interessante você ver as pessoas na exposição e dizendo, nossa, eu conheci essa pessoa, eu conheci esse local, e então foi um dos momentos que eu guardo no coração, assim, desse projeto. Antônio Gouveia, um abraço, Antônio. Abração, obrigado por estar aí. E em 2015 nós fizemos um outro projeto de lei de incentivo, que é de PROAC, que foi o projeto do Filiage, que foi um projeto dos murais, né? O projeto dos murais. Nós fizemos, pintou um mural em 10 cidades do estado de São Paulo. Então eu acompanhei ele em algumas dessas, acho que todas eu fui, umas viagens até Ubatuba, algumas cidades, São Bernardo do Campo. Então um projeto, até hoje tem mural, tem os murais, vários murais dele estão aqui na cidade até hoje. Em 2015 eu fui também, foi o ano que eu fui para Namíbia. Eu tinha me encasquetado que eu queria fazer uma coisa na África, e alguns anos atrás eu tinha tido um contato com Moçambique, com um curador de lá, que me convidou para participar de duas exposições grandes lá, mas eu acabei não indo. Mas eu queria ir para lá. Então a gente tinha conversado sobre fazer uma individual minha lá, e acabou não rolando naquela época. E aí eu acabei encontrando um museu na Namíbia, chamado National Art Gallery, que eu achei, pelo que o que encontrei na internet, eu gostei do espaço, enfim. O duro que eu não conseguia contato com eles, assim, foi uma dificuldade para conseguir contato com esse museu, né? Tentei através da embaixada do Brasil lá, eles me responderam, depois de muito tempo, me responderam que eles não podiam me ajudar porque eles não tinham relações institucionais com esse museu. Eu falei, gente, eu não queria relações institucionais com o museu, eu queria simplesmente um contato, um e-mail, um telefone, enfim. E aí passou um tempo, eu consegui um contato com eles, um e-mail deles. E aí mandei um e-mail perguntando se eles recebiam proposta de artistas de outros países, né? Aí me responderam que sim, teria que passar pelo corpo de curadores que eles tinham lá, mas que eu podia enviar uma proposta. E aí eu acabei enviando um portfólio, currículo, essas coisas, mandei para eles. E aí passou um tempo, eu recebo um e-mail deles falando que os curadores tinham aprovado e tinham escolhido 2 trabalhos. Um era uma série de fotos chamada Queimadores de Terceiro Grau, uma série que eu fiz no incêndio aqui em Valinhos. E a outra era uma instalação que eu tinha feito até então, uns pequenas experiências com aquilo. Eu fiz uma exposição coletiva aqui em Vinhedo, que era aquela instalação dos bichos, né? Eu tinha feito 3 e montei lá. Eu pintava de uma outra forma o trabalho. Mas enfim, marcou a data, eu falei, eu vou encarar, né? E aí reconfigurei essa instalação no modo como eu produzia a pintura nos tecidos, enfim, para fazer os bichos. E fui. Botei na mala e fui. Um monte de gente falou que era maluco de ter
tá indo pra Namíbia, você vai achar o que na Namíbia? Fui, eu não sabia, nem eu sabia. Eu, na verdade, assim, eu fui pra lá sem saber como que era o teto, eu não conseguia informação como que era o teto do museu, e sem saber se eu ia encontrar, por exemplo, espuma em flocos, porque as peças eram cheias de espuma, né? Então fui na cara e a coragem, com a mala e com a caixa, com fotografias. Assim. Botei aquilo e fui embora. E aí eu lembro que eu cheguei numa tarde, era no final de tarde já, fui direto pro hotel, estava morto, de cansado. A companhia aérea tinha sumido com a minha caixa na África do Sul. Aí eu fui receber à noite, eles bateram acordei batendo na minha porta e era o cara entregando a minha caixa com as fotografias. No outro dia levanto, tomo café e vou naquela expectativa de ver onde eu tinha me metido, né? E aí eu chego no centro da cidade, quando eu olho aquilo, não acreditei no que eu vi. Era um museu gigantesco, um prédio gigantesco, lindo, sabe? Mais lindo, assim. Falei, nossa. E eu entro e tem uma recepção, e aí eu me apresento para a pessoa e a pessoa pede para eu esperar um pouco, e eu olho do lado, tava a galeria principal, né? Que é onde que eu ia expor. Eu entro lá, não acreditei naquele no espaço, era um espaço incrível, enorme, gigantesco, lindo, perfeito. Aí eu olho para cima, assim, tinha umas gradinhas de iluminação, o teto era cheio das gradinhas de iluminação, perfeito para pendurar as peças. Então foi, uma, sabe, fiquei um alívio enorme. E aí depois o pessoal super mega hiper profissional é, me ajudava em tudo. Então se eu precisava de um parafuso ali, tinha gente para me pegar, levar em algum lugar para arrumar o parafuso. A espuma acabei encontrando super fácil. Então a instalação ficou incrível. Foi. Aquilo me abriu um monte de portas depois, assim, de outras exposições. Esse trabalho acabou sendo um sucesso, porque ele me abriu portas em museus que eu até então só sonhava de participar, de um dia estar expondo ali. Fiz a exposição no Museu de Arte Contemporânea de Jataí, em Goiás, logo depois, em 2016, onde eu acabei encontrando um grande amigo, conhecendo hoje o Elson Miyazaki, que é um grande amigo meu, e fiz uma exposição com esse trabalho também no museu, na Casa das 11 Janelas, em Belém, e fui para o Mato Grosso do Sul fazer uma exposição no MAC de lá. Fiz a exposição em 2018 aqui no MAC de Campinas, então aquele museu onde eu tinha entrado pela primeira vez lá em 92 para ver a exposição de arte contemporânea, eu voltei em 2018 para fazer uma exposição minha lá, então fantástico. E aí eu fui e eu fiz a última vez que eu montei esse trabalho agora foi o ano passado, que eu fui para o Uruguai, lá no EAC, no, no EAC lá que é um museu enorme lá de Montevidéu. Em 2017 eu comecei a trabalhar com Tomás Cajueiro, que a gente fez o projeto Retratos Brasileiro também, que é o projeto de fotografia. E no início de 2017 nós começamos essa aventura que se chama Ocupe Arte, né? Então, em 2017, em janeiro de 2017 a gente resolve fazer aquilo que todo mundo já conhece, mas a gente resolve fazer uma exposição num espaço onde o pai dele estava vago, o espaço dos pais deles. A gente resolve fazer uma exposição lá com 25 artistas de Valinhos
E a exposição acabou sendo um sucesso. Fazia muito tempo que não tinha uma exposição daquele tamanho aqui na cidade. E foi espetacular. E a gente termina a exposição e fala, vamos continuar isso, deu tão certo. E aí a gente está até hoje tentando fazer com que Valinhos tenha uma relevância nas artes visuais. Eu acho que essa cidade tem um potencial muito grande nessa área, né? Só para você ter uma ideia, a gente teve Flávio de Carvalho morando aqui, sabe, construindo uma casa, sabe, espetacular, icônica. Depois, na década de 90, nós tivemos o Paco de Ribes, que era um artista espanhol que veio morar aqui, de uma certa forma revolucionou a cena cultural, a cena artística da cidade. Um artista super importante. E tem uma quantidade enorme de artistas. Ainda é um grupo assim. Não é um grupo homogêneo, então você não conseguiria fazer uma exposição com, sei lá, 30 artistas fazendo arte contemporânea, não. Mas a gente consegue fazer as exposições que mostram um pouco essa diversidade que tem na cidade. Então eu não tento fazer uma exposição só com artistas contemporâneos ou só com artistas, sei lá, modernos ou alguma coisa do tipo, né? Então a gente sempre está tentando juntar um pouco as coisas, juntar um pouco isso que de certa forma mostra o que é a cidade. Já teve muita gente que fala, por que você fica se desgastando? Porque às vezes é desgastante você tentar fazer uma coisa numa cidade como Valinhos. Por que você fica se desgastando? Porque você não vai fazer só. Você já faz um monte de tanta coisa, por que você não faz? Se concentra no seu trabalho e. Eu sei, eu gosto. Eu acho que o Valinhos para mim também é um laboratório. Uma espécie de laboratório nesse sentido de você experimentar, de você ter um ambiente que não é muito propício, não é muito saudável, entre aspas, no sentido de acolhimento. Pois a gente não tem, por exemplo, um único museu, não tem um espaço de arte. Nós estamos fazendo conexões aqui, nós tivemos que alugar 2 casas aqui na cidade para fazer exposição, porque a gente não tem um museu. Os artistas, infelizmente, morrem e a obra se perde. Então essa é uma grande preocupação minha. Mas eu moro aqui, a maior parte da minha vida eu passei aqui. Eu gosto muito dessa ideia também de a partir de um ponto que não é uma grande cidade, que não é uma grande metrópole assim, você conseguir fazer coisas, acessar talvez coisas em outros países, ou levar um trabalho que nasce aqui para outras cidades, outros estados, outros países. Eu gosto dessa ideia de ter esse ponto de partida, de pensar talvez com Valinhos de uma certa forma um centro do mundo nesse ponto. Eu tenho um trabalho que eu gosto muito. Sim, Marol. A cidade precisa. A Marol está falando que a cidade precisa consumir arte no interior. Eu acho que sim, eu acho que você tem muita razão. Tem umas coisas engraçadas, tragicamente engraçadas. Uma vez uma pessoa me levou na casa dela, aqui em Valinhos. Ela me levou na casa dela pra. Eu não sei o que eu fui fazer. Eu acho que eu fui levar um quadro meu que eu tinha pintado para essa pessoa. Era alguma coisa do tipo. Era um condomínio aqui da cidade. E cheguei lá, tinham vários quadros na parede. Que ele tinha comprado numa galeria no shopping.
E aí me contou a história do que era, isso aqui eu comprei num shopping aqui, lá em Campinas, não lembro que shopping que era, uma galeria aqui no shopping, um artista. E mal sabia ele que aquilo lá era um cópia, era uma mulher que fazia cópia do trabalho de uma artista aqui de Valinhos. Olha a tristeza que é isso. O sujeito sai daqui, vai para outra cidade, porque ele vai, aquilo é mais, na cabeça dele, aquilo é mais chique. Você ter uma obra de uma artista de outra cidade, ter um artista de Valinhos, não, é para ir mais. As pessoas tem muita gente que pensa assim. Eu não quero, não compro artista da minha cidade, mas porque é mais chique eu ter artista é, mais chique eu ter uma obra de um artista da cidade. E mal sabia ele que estava comprando uma cópia de um artista de Valinhos. Era muito mais, sabe, mais. Era muito melhor ter comprado da artista original aqui, foi comprar uma cópia. Então, eu concordo plenamente com o Morol, precisa sensibilizar a população para isso. Só voltando um pouquinho, eu tinha falado sobre essas coisas de ter um ponto de Valinhos, ou de alguns outros artistas que. Por exemplo, eu gosto muito do Marep. O Marep mora lá em Santo Antônio de Jesus, lá no interior da Bahia, e olha o que ele faz. A obra dele vai para o mundo inteiro. Então você não precisa necessariamente morar em São Paulo para isso. Não, você pode morar em Santo Antônio de Jesus, em Valinhos. Então eu gosto dessa ideia do interior. Eu tenho um projeto, aquele projeto das camisetas, que é onde as pessoas, eu pinto camisetas e cada uma tem meu peso, e as pessoas compram essas camisetas e levam para algum lugar do mundo, e lá ela tira uma foto e manda para mim. E eu vou postar, eu tenho uma página no Facebook, chama World Body Project. E isso já chegou em mais de 80 países. Então todas essas camisetas foram pintadas aqui em Valinhos. Isso já chegou, por exemplo, em Tuvalu. Tuvalu é o quarto menor país do mundo, uma pequena ilha com 11 mil habitantes, perdida no meio do Pacífico. Então, isso já teve obra minha lá, original, assinada, lá, na muralha da China, sabe, na Etiópia, na beira de um vulcão na Etiópia, no fundo do mar, no México, e tudo saindo de Valinhos. Então, eu acho, às vezes as pessoas ficam, não, eu preciso, a minha única chance de ser um artista, de viabilizar meu trabalho indo para um grande centro, indo para São Paulo, indo para o Rio, indo para Nova York, indo para não sei para onde. Não, gente, você pode fazer, você pode, a partir de onde você mora. Hoje a gente tem internet, hoje eu acho incrível. Então, eu assim, se eu botar na cabeça que eu quero expor no Sri Lanka, eu vou atrás. Hoje eu consigo ir, eu consigo acesso, consigo mandar um e-mail para um museu, consigo me apresentar. Então não tem barreira, não é o fato de você morar em Valinhos, uma cidade que não tem um museu, que não tem uma galeria, isso não impede nada, assim, o mundo é muito grande, né? Tinha uma pergunta aqui do Tomás. Quanto a realidade de Valinhos reflete no seu trabalho? Eu acho que ela reflete no sentido de que eu acho que ela reflete no sentido de que essa dificuldade primeiro me deixou mais forte. Eu acho que eu soube usar bem essa coisa das dificuldades da arte. Então, eu nunca tive aquela coisa do artista que é rei do próprio quintal, que eu acho um horror. Então você fica conhecido você chega numa cidade e aí você pergunta quem que é o artista. Tem um fulano de tal lá que todo mundo conhece ele e ele é querido.
sabe, tem um monte de monções de aplauso, umas coisas assim, mas se você sair dali, lá 2 passos para fora, ninguém sabe quem que é ele. Então o trabalho de eu nunca quis isso, nunca me interessou muito essa coisa de o artista, de eu me tornar um artista conhecido em Valinhos. Não tem essa essa ideia. Mas assim, eu sempre olhei, eu sempre busquei referência fora. Assim, acho que o fato de eu morar em Valinhos era uma coisa, sabe, geográfica. Eu moro em Valinhos, mas para mim o mundo para mim vai muito além disso, né? Então, eu acho que não sei, saber te responder se o fato de morar em Valinhos, se a realidade de Valinhos influenciou no meu trabalho. Acho que influenciou muito no meu trabalho como produtor. Como produtor, como curador, enfim, isso certamente me influenciou muito. O meu trabalho como artista, eu sempre meio que separei. Tem uma coisa engraçada que tem um pessoal que pega no meu pé. Porque naquela época que eu trabalhava que eu pintava os trabalhos com os acadêmicos, aquelas, eu pintava flor, pintava bichos, paisagem, pintava uma série de coisas, né? Só que eu assinava. Se você ver esses trabalhos, eu assinava só Amorim. Então não tem minha assinatura, Genivaldo Amorim. Eu já produzia meu trabalho, já tinha meu trabalho de arte contemporânea, já existia. Mas eu tinha essa coisa de você separar essa coisa assim, do meu trabalho, de criar uma espécie de umas caixas estanques assim, do meu trabalho como artista contemporâneo, como artista e das outras coisas, né? Nesse caso como artista acadêmico, enfim, ou artista que pintava por outros motivos aqui, né? Desenvolvimento de técnico, enfim. Eu acho que isso eu sempre separei um pouco, assim, essa coisa do artista, do Genivaldo artista, do Genivaldo produtor cultural. E aí acho que sob esse ponto de vista, eu acho que talvez não tenha influenciado tanto como artista, mas como produtor sim. Como produtor certamente. Tem uma outra pergunta aqui. Pergunta do Filiage. Genivaldo, para muitos artistas como nós que vivemos exclusivamente da arte, o que você acha que podemos fazer nesses tempos escuros? A união seria a nossa força, criar novas formas de financiar. Filiage, a questão, o meu trabalho, o grande problema, a grande dificuldade do meu trabalho como artista é essa questão do financiamento da produção. Então você perguntar, qual que é a maior dificuldade sua como artista? É financiar a minha produção. Eu tenho, como eu falei no início, eu estou organizando assim, uma série de projetos meus, com uma série de projetos meus, e que ficam parados, às vezes, projetos meus levam, sabe, 10 anos às vezes, que ficam, eu tenho ideia, eu tenho um caderninho aqui, que eu não sou muito de desenhar muito, fazer projetos, tem artista que tem uns caderninhos assim, eu acho aquilo uma maravilha, assim, tem um caderno que é um luxo aquilo. Eu não tenho nada disso, então eu faço às vezes uma anotação ali. Então, agora que eu com essa coisa do computador, às vezes eu monto uns projetos bonitos, assim, no Photoshop, umas coisas no Core, umas coisas bonitas, assim. Mas o grande problema é o financiamento. Eu acho que a união, sim, eu acho que a união é importante, sim. Eu acho que a gente precisa realmente pensar, porque o artista ele fica muito
ele fica muito na dele, assim, no sozinho, né? Então, assim, é um bando de gente, nossa, um bando de gente duros, assim, sabe, ferrados, mas que fica sozinho. Eu fico duro aqui, é um duro aqui, um duro ali, e tem essa coisa de não conversar sobre as dificuldades, assim. Não, todo mundo vem assim. Acho que todo mundo passa um pouco essa imagem de que tá bem sucedido. Não, às vezes tá. Acho que isso precisaria unir sim. O próprio copy art, o copy art, a gente tem uma dificuldade enorme de. A gente gostaria de fazer muito mais coisas. A gente faz. Tem gente que acha que a gente faz bastante, mas a gente podia fazer muito mais. O grande gargalo do copy art é o financiamento, né? Porque tudo custa dinheiro. Muitas vezes, mesmo que assim, as pessoas não estejam ganhando, mas tudo aquilo custa. A gente tem uma série de despesas, né? Então, a gente tem, por exemplo, um Catarse, então, um Catarse aí, que é para ajudar a financiar isso. Então, sabe, pequenos projetos, às vezes pequenos projetos. Que às vezes o artista, a gente sempre que pode, a gente paga alguma coisa pro artista, nem que seja para ele tomar uma cerveja, mas essa coisa de pagar pro artista alguma coisa, eu acho importante, eu acho isso bem valoriza. Às vezes é pouco, mas não, mas sempre que a gente pode, a gente paga, né? Mas eu acho que assim, tem que, voltando à coisa do financiar a própria produção, tem, acho que os editais é uma boa, apesar que está extremamente competitivo e acho que cada vez vai ficar mais difícil. Tem que se preparar muito. Então, o artista hoje ele não pode mais ser aquele artista que fica achar que você fica no ateliê o dia inteiro só pensando na sua produção é o suficiente. Não entra nessa. O artista hoje ele precisa aprender a fazer um monte de coisa. Então, entre as coisas que precisa aprender, escrever um edital. Eu, por exemplo, eu aprendi a fotografar obras porque eu não tinha dinheiro para pagar um fotógrafo. Eu tive que aprender a fotografar minhas obras. Eu tive que aprender a escrever por necessidade. Então o artista precisa aprender isso, assim. Ou então aquela coisa, isso que o Filhagem falou, de se juntar. Às vezes eu tenho uma ideia, eu tenho o trabalho, mas eu não sei escrever um edital. Então se associa com alguém que saiba. Se associa com alguém que saiba. Tem um negócio caindo aqui. Se associa com alguém que saiba. Junta. Eu acho que isso é importante. Eu acho que é saída. Não tem outra saída. No ano passado eu participei de um salão. Um salão de aqui de São Bernardo do Campo. E tinha lá 434 artistas. Acho que era 430, uma coisa assim. E selecionaram 30 e poucos. Eu acabei entrando. Ou seja, ficaram 400 artistas de fora. Então, o nível de hoje de qualquer edital, de qualquer salão de concorrência é enorme. Enorme, assim. É um negócio assustador, assim. Aquele edital também que eu ganhei lá do Uruguai era mais ou menos nessa era, 400 e tantos inscritos de 22 países e selecionaram acho que 30, alguma coisa. Então, mas tem que tentar, gente, não adianta, tem que tentar, não tem outra saída. Você vai receber um monte de não, não vai ser selecionado num monte de coisa. Eu continuo sendo não selecionado num monte de coisa, muita coisa que eu tento eu não consigo.
Mas de vez em quando você vai conseguir um. Eu acho que assim, não tem essa de que você vai chegar a um ponto que tudo que você fizer vai dar certo. Não vai. Mas tem que tentar, tem que aprender. Você vai aprendendo com os erros. Então você tem os editais, eu acho que juntar artista para discutir questões práticas, acho que falta isso, questão prática mesmo de produção, de sobrevivência, como a gente vai chegar. Acho que os grupos, a gente tenta fazer isso no Copy Art de alguma forma, mas acho que qualquer lugar do Brasil, você pode juntar um grupo de artistas, junta mais artistas e formam juntos, é mais fácil, a coisa mais simples. Ou menos dura, né? Mas acho que o caminho é esse. Acho que o caminho não tem outra. E é isso que a gente tá fazendo com conexões, né? A gente tá fazendo com conexões, tentar juntar, por exemplo, Valinhos com Vinhedo e mostrando nesse processo o que é o Copy Art, o que o Copy Art está fazendo. De repente eles chegam à conclusão que eles podem fazer um Copy Art lá, uma espécie de um Copy Art lá. Então acho que é isso aí, não tem outra, não tem outra saída. Então acho que é isso aí, gente. A gente fizemos em 2019 o projeto das figurinhas também, que foi espetacular, assim. A gente tem, quando a gente fala a gente, eu, Tomás e mais algumas pessoas que trabalham nesses projetos. A gente tenta que esses projetos sejam mais abrangentes, mais possível, né? Então, no caso do álbum de figurinhas, era uma ideia, a ideia era exatamente essa, de você atingir os públicos diversos, e acho que a gente conseguiu isso com o álbum de figurinhas, né? Então é isso aí. Então foi bem legal bater um papo com vocês aí. Queria falar, quarta-feira, tá caindo aqui putz, quarta-feira caiu o Instagram. Quarta-feira vai ter uma live aqui às 19 horas do Sérgio Adriano. Ele assina com Sérgio Adriano H. É um artista de Santa Catarina, que mora em São Paulo também. É um artista negro, também tem um trabalho. Ele trabalha com questões relacionadas aos negros. E é um trabalho espetacular, um artista que eu admiro muito. Acho que faz um monte de coisa, tá pra lá, pra cá, não sei. Acho que o dia dele tem acho que 36 horas e não é possível. A quantidade de coisa que ele. Agora ele tá parado porque ele tá de quarentena em São Paulo, né? Mas ele é um artista super ativo e gente boa e tem um trabalho fantástico. Então, quarta-feira às 19 horas aqui no Copy Art, o Sérgio Adriano vai estar falando um pouco sobre a obra dele, o trabalho dele e a trajetória dele. Vale a pena ver. Nós tivemos agora, na última quarta-feira, o Andrés Hernandes aqui, que deu uma aula pra gente, espetacular. O vídeo tá aqui no Copy Art. E aí na próxima quarta vai ter o Sérgio Adriano. Então é isso aí, gente. Obrigadão por esse tempo, foi ótimo. Acompanhe o Copy Art. A gente sempre está fazendo coisas legais aqui, ou tentando fazer, mas sempre tem novidades aqui. Então é isso aí. Obrigado a todos, boa tarde, continue na quarentena. Vai passar.
Tá bom? Abração.